Boa noite. Alegria estarmos reunidos, não é verdade? Reunidos para adorar ao Senhor. Vamos continuar orando uns pelos outros. Para uns parece que a pandemia já acabou, mas outros ainda estão no auge do isolamento. Cada um tem o seu tempo. Então vamos orar para que o Senhor esteja tranquilizando os corações, as mentes, fortalecendo e dando coragem a muitos. Estamos estudando sobre o jejum. Você não precisa responder a pergunta, mas já começou a jejuar em algum momento de dificuldade na sua vida? Você vê quantos textos temos estudado e muitas vezes, eu acredito que muitos de nós passamos por muitas dificuldades. Só que imagino eu que o crente moderno, ele é meio preguiçoso. Ele quer as respostas rápidas, ele quer as soluções fáceis. Na Bíblia a gente não vê muito isso, né? Quando Deus quer, amém, é uma bênção, ele resolve ali na hora, mas muitas vezes as dificuldades que enfrentamos são para moldar o nosso caráter, para ficarmos mais perto de Deus. Não acho que uma dificuldade que você enfrenta, ou um problema que você está passando, é do nada. Não é. Deus tem o controle de tudo, e Ele sabe de tudo, obviamente, porque Ele planejou tudo, e o Senhor coloca na Escritura um método. E nós, crentes, temos que aprender a viver o método de Deus. Não tem outro método. Oração, jejum e crer tendo fé na revelação de Deus, que é a Bíblia. Não existe outro método. E muitas vezes, para vencer as dificuldades, as adversidades, temos que recorrer ao jejum, à oração. Quando Jesus estava indo na cruz, o Senhor Jesus orou ali, agonizando, porque Ele tinha que fazer o sacrifício, e não foi fácil. Então, devemos entender que passaremos por dificuldades. E a solução? Oração, jejum e fé que o Senhor vai resolver no tempo certo e como Ele quer. Como temos estudado, o jejum é você retirar uma refeição, um alimento, pode ser do dia todo, pode ser de uma parte do seu dia, com o objetivo de estar orando por uma questão específica relacionada a uma tristeza, a um sofrimento, ao luto, a algo difícil que você está enfrentando, ou você particularmente, ou sua família, ou até mesmo a nação, a pátria. Nós podemos estar jejuando até pela nossa nação. Seria talvez seria um grande investimento. Épocas de eleição, vamos jejuar e orar pelo nosso país, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E sempre o jejum está muito ligado à coletividade. Na Bíblia nós temos histórias de indivíduos e de famílias, mas nós temos histórias de povos inteiros. E hoje, como também outros dias mencionamos, mas hoje vamos ver que o jejum é um sinal de um verdadeiro arrependimento. Quando estamos lutando contra o pecado ou contritos diante de Deus por causa dos nossos pecados, jejuamos para vencer os pecados. É um motivo de jejuar e orar. E a história de hoje vai nos mostrar um jejum de um povo que se arrependeu porque não queria que Deus enviasse a justiça dele sobre esse povo. Já estudamos o livro do profeta Jonas e vimos todo o contexto daquele livro. Mas não destacamos especificamente Jonas 3:5, que é o texto que vamos ler hoje, que trata sobre o jejum. Muito interessante que aquele povo, os ninivitas, eles creram. Jonas não queria muito pregar para aquele povo, mas ele foi, pela disciplina de Deus na vida dele, e o povo se converteu. Não era comum, talvez achemos que fosse comum na antiguidade, mas não era comum um profeta ir num outro povo pregar sobre o seu Deus. Isso não era comum. Isso foi comum no Novo Testamento, Império Romano, as fronteiras das nações ao redor do mar Mediterrâneo foram quebradas, então havia uma circulação muito grande de povos. Mas na antiguidade, antes do Império Romano, antes desses grandes impérios, não era assim. As cidades eram bem encasteladas e distantes, ou seja, não era fácil um profeta ir lá numa outra cidade pregar a mensagem de salvação.
Jonas foi, e a mensagem que Jonas pregou foi: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Foi uma mensagem de juízo, mas como nós já estudamos, embutido nessa mensagem de juízo estava uma mensagem de salvação. O livro de Jonas não deixa isso claro, mas nós entendemos que foi o que aconteceu, porque senão como é que o povo teria se arrependido dos seus pecados e crido no Senhor? Jonas não falou só essa frase. Essa frase, Nínive será destruída daqui a 40 dias, é o tema, digamos assim, é o cerne da pregação de Jonas, mas certamente ele deve ter falado outras coisas, e dentre elas, que haveria uma forma de salvação. E essa forma era crendo no Senhor, crendo no Messias. O fato é que os ninivitas se converteram. E olha o que é que nós lemos em Jonas capítulo 3, verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Onde é que os ninivitas aprenderam a fazer jejum? Era uma prática também de outros povos, não era exclusivo de Israel a prática do jejum. Mas eles creram em Deus. Como? Certamente Jonas falou quem era o Deus de Israel. Certamente Jonas falou das promessas do Deus de Israel e da salvação do Senhor. E aquele povo creu. E jejuaram. Jejuaram por quê? Eles não já tinham crido? Não já estavam salvos? Alguém que se converte vai jejuar? Por que se a conversão é alegria? A alegria da salvação. É porque Deus diz que iria destruir Nínive daqui a 40 dias. Então eles estavam suplicando ao Senhor, após sua conversão, que Deus tivesse misericórdia. Então veja o entendimento do povo. Mesmo se convertendo, não havia garantias de que Deus não destruiria a nação. Eles proclamaram um jejum e o povo buscou ao Senhor para que também o rei viesse a crer, muito provavelmente. Olha o verso 6, Jonas 3, verso 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma. Se não é para provar coisa alguma, é um jejum, né? Nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Então veja que o rei se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor, a partir da pregação de Jonas, e também proclamou um jejum nacional. Até os animais tinham que deixar de comer, para que Deus tivesse misericórdia do povo e não destruísse Nínive. Irmãos, isso com a pregação de Jonas. Se você observar quem eram os ninivitas na história e perceber que em poucos dias um homem foi lá e pregou uma mensagem de destruição e toda essa cidade se converteu, ou quase todos praticamente aqui, até o rei, a corte, é quase impensável, né? É impossível, não dá para entender, a não ser, obviamente, pela fé como nós temos no Senhor, nosso Deus. Mas mesmo convertidos, eles temiam ao Senhor e tinham medo de Deus destruir a cidade, por isso proclamar um jejum. Deus, olha a mentalidade do povo antigo. Deus não tinha obrigação de livrar Nínive, porque eles haviam se convertido. Deus não tinha obrigação. Eles entendiam isso. Por isso, jejuar e orar. Na modernidade, os crentes acham que Deus tem obrigação. Não é verdade? Por que Deus não me deu isso? Por que Deus não me deu aquilo? Por que Deus não me livrou daquele problema? Por que Deus não me deu essa felicidade? Que Deus ruim, que não me dá as coisas que eu quero? Olha, temos que aprender que o Senhor é Deus, Ele é soberano. Não somos nós que controlamos Deus.
né? É Ele que controla as nossas vidas, então nós temos que estar sempre gratos ao Senhor e jejuar e orar quando passarmos por aflições, porque se Deus tiver misericórdia e quiser, Ele nos livra. Somos muito mal acostumados por causa da nossa cultura mesmo, é cultural, principalmente o Ocidente. Né? Parece que somos bem mimados, né? E gostamos das facilidades de uma vida tranquila. Não estou dizendo que é errado ter uma vida tranquila, boa, é maravilhoso, mas não podemos nos enganar. Todo mundo passa por situações difíceis na vida, por dificuldades e sofrimentos. Temos que começar a aprender que tudo que vem de Deus para nós é bom, até a dificuldade. E aí nós vamos sofrer. Inevitável, mas vamos estar gratos ao Senhor por tudo, jamais reclamando, jamais murmurando, porque se eu reclamo da minha vida, eu estou reclamando de quem? Da administração de Deus, não é verdade? Estou reclamando da soberania do Senhor. Os ninivitas aqui, ao se converterem, proclamaram um jejum para que Deus não destrua a cidade, e Deus atendeu, não destruiu Nínive nesse momento. Não sei se os irmãos lembram, depois do livro de Jonas, estudamos Naum. O profeta Naum já narra a destruição de Nínive, 100 anos depois desse episódio aqui. Uma geração inteira de convertidos passou e os incrédulos novamente tomaram de conta daquele povo, daquela cidade, e Deus disse, chega, basta, e veio a destruição. O jejum é para nós suplicarmos a misericórdia de Deus. Então, quando você estiver sofrendo e tendo dificuldades, qual é a estratégia? Ore, jejue, não conte para ninguém, a gente vai ver por quê, entregue nas mãos de Deus e peça misericórdia do Senhor, sempre com um coração agradecido por tudo o que Deus tem lhe dado. Se de coração, sinceramente, você viver desta forma, você vai perceber o quanto Deus é maravilhoso e como o Senhor é generoso para conosco. Ainda, outra história semelhante a essa está lá em Joel. O livro do profeta Joel nos fala que o jejum é um sinal de conversão. Quando nos convertemos para vencer as dificuldades, jejuamos. Mas lembre-se, não é o jejum sozinho, é jejum e oração. O jejum sozinho não vai resolver nada. O jejum, junto com a oração, é uma demonstração de que você crê que o Senhor é Deus, Ele é misericordioso e que se Ele quiser, Ele vai ser por você. Lá em Joel capítulo 1, verso 4 ao 6, olha o cenário também de juízo, cenário de destruição para com a nação de Israel que vivia na idolatria. Joel 1, verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui são tipos diferentes de gafanhotos, cada um pior do que o outro. A lógica aqui é que Deus destruiu a lavoura do povo, como juízo. Na verdade, ia mandar destruir a lavoura do povo como juízo, porque o povo vivia em idolatria, o rei de Israel vivia em pecados, ninguém buscava Deus, ninguém lia a Bíblia, ninguém buscava a vontade do Senhor. E Deus, através do profeta, está dizendo, o gafanhoto vai destruir a lavoura de vocês. Vai ter um gafanhoto que vai destruir uma parte, vem outro pior, e outro pior, até acabar com tudo. Verso 5. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa, e aqui é fazendo a referência à Babilônia, que viria levar o povo para o cativeiro e destruí-los, e o profeta diz, acordem, vocês não estão enxergando a vontade de Deus, chorem, uivem, gritem. Ou seja, quando o povo está longe de Deus, o que é que deve fazer? Deve se arrepender dos pecados, chorar arrependido dos pecados. Olha, às vezes não entendemos o que é arrependimento de pecados e não entendemos o que é o perdão dos pecados. Por quê? Porque simplesmente, na modernidade, hoje, nós pecamos,
Oramos, Senhor, me perdoa por isso, pronto, amém. Deus perdoa. Mas não lamentamos, não sofremos, não ficamos tristes, porque pecamos contra Deus. Simplesmente com uma coisa comum. Eu peco, peço perdão, Deus perdoa, porque Deus é misericordioso e o perdão é na base do sangue de Cristo. Mas será que nós ficamos ao menos tristes por pecar contra o Senhor? Ou pecar normal, Jesus vai perdoar mesmo meu pecado, então está tudo beleza. Mas esse texto mostra diferente, é necessário acordar, chorar e clamar o perdão de Deus. Ainda em Joel capítulo 1, verso 14, promulgai um santo jejum, é o que o profeta está dizendo para a nação toda, promulgue um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Isso aqui era para clamar para que Deus não destruísse a nação de Judá. E com jejum, um santo jejum, oração, o povo contrito, suplicando, Deus não destrua a nossa terra. Ainda, verso 15, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor aqui é um tema da profecia de Joel, e se refere a um evento escatológico da volta do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus vier julgar todas as nações e colocar os ímpios no devido lugar, que é o inferno de fogo e o inferno no lago de fogo. Esse é o dia do Senhor, não é um dia de 24 horas, mas é um evento escatológico que acontecerá. Apocalipse descreve isso no capítulo 19, pelo menos uma parte do dia do Senhor lá no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Então ele está comparando o cativeiro babilônico com o dia em que Jesus vier julgar a terra. Daí a referência à grande Babilônia, lá em Apocalipse 17, a essa Babilônia que levou Judá cativo para a Babilônia, para entender a referência aí. Mas aqui ele está comparando antes do cativeiro com o dia do juízo final que virá. Verso 16, acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo, a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Lembra que os gafanhotos comeram tudo. Então não tem pasto, não tem comida, não tem grão. Tudo isso, todo esse sofrimento, falta de colheita, é porque Deus está dizendo, em breve virá um povo que vai ter os dentes como de leão, que vai destruir vocês. Arrependam-se, jejuem e orem, supliquem. O povo fez isso? Não. Veio o cativeiro babilônico, levou o povo, muitos morreram e muitos outros sofreram bastante, porque não ouviram aqui a voz do profeta. Joel 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Uma conversão a Deus é com jejum, com choro e com prantos. Se você se converte do seu pecado, é uma coisa normal. Deixei o meu pecado, beleza, ótimo, agora eu vou entrar na igreja, ser membro da igreja. Não é assim. Um pecador convertido, ele se arrepende, ele fica triste, ele chora, porque ele entende o mal que está fazendo e o Deus bondoso a quem ele está ofendendo. Então, arrepender-se de pecados não é só uma coisa assim tão simples. É simples, porque Jesus morreu na cruz. Eu não estou querendo complicar as coisas, mas se você entende o que é o pecado, você vai chorar, arrependido, buscando arrependimento diante do Senhor e com jejuns. Por quê? Porque Deus perdoa o meu pecado, mas o Senhor, se quiser, me disciplina, me pune, se Ele quiser. Muitos crentes são disciplinados. Lembra lá de Hebreus capítulo 12, que nós estudamos sobre Deus disciplinar os seus filhos, porque os ama,
Eu não vou julgar aqui a vida de ninguém, eu sei da minha. Então pode ser que eu passe por um problema hoje porque Deus está me disciplinando, porque eu não busquei a Deus corretamente, eu não fui sincero na minha fé diante de Deus. Deus disciplina. Talvez ninguém esteja sabendo, Deus está me disciplinando. Pode ser com você também. E aí o que é que nós devemos fazer? Nos converter dos nossos pecados. Aqui ele está falando da conversão, não é conversão de quem não era crente para quem era crente, mas é uma conversão de quem conhecia a palavra e devia deixar os pecados. Aqui não é o mérito da salvação, mas mais da santificação. Se você, aqui preso é o povo de Judá, conhecia a Bíblia. Então é como uma igreja, pessoas que aprenderam a Bíblia 10, 20 anos, vivem nos mesmos pecados, converta-se dos seus pecados. Arrependa-se com choro, com pranto e busque ao Senhor. Verso 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará? Quem sabe é interessante. Tudo isso não é a garantia de que Deus não vai punir e mandar o povo para o cativeiro. Mas quem sabe, se Deus quiser, Ele volta do juízo que Ele ia dar. Pode ser. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, para que o povo se converta do pecado. Então, quando nós vamos lutar contra o pecado, queremos uma igreja santa, cada vez com menos pecado dentro da nossa igreja, jejue, ore, e vamos começar conosco, rasgar o nosso coração para ter uma vida mais próxima do Senhor. E para isso, para um arrependimento sincero, muitas vezes é necessário jejum e oração. Não é uma questão só de, eu vou conversar com o pastor vai me dar uns conselhos, está tudo resolvido. Não, é um negócio que vai além de uma conversa com um pastor. É entre você e Deus, você rasgando seu coração, arrependido, buscando ao Senhor com jejum. Aqui era o povo todo. O profeta estava dizendo, proclamem um jejum, a nação toda. Fizeram isso? Não. O que é que veio? O cativeiro e muitos sofreram. Veja, isso aqui, irmãos, não é um jejum por um problema pequeno. Podemos fazer jejum por questões menores, óbvio, mas aqui é um exemplo enorme. É uma nação que seria invadida por outra. Judá invadida pela Babilônia. Qual a solução? Jejum, oração, arrependimento, coração contrito. É isso que Deus quer, é isso que Deus valoriza. Se você passa por sofrimentos e aflições, quem sabe Deus pode resolver. Quem sabe, não é que ele pode, não é porque ele não tem poder, ele tem poder. A questão é se Deus quer. Se Deus quer. Quem sabe Deus queira resolver. Agora, você tem que usar o método de Deus. Jejum, oração, arrependimento e um coração contrito. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te agradecemos pela tua palavra que de modo maravilhoso nos ensina sobre o jejum e a oração, nos ajuda a termos mais fé na tua palavra, mais fé no Senhor, nos ensinos que o Senhor nos traz de modo tão claro, de modo tão transparente. Capacita-nos, Senhor Deus, a dependermos mais de Ti e sermos sinceros na nossa crença diante do Senhor. É o que eu te peço para todos nós. No nome do Senhor Jesus. Amém.